da soberania de Deus que nos chamou para essa graça maravilhosa. Neste texto nós vamos estar falando 3 coisas, meus queridos, que o cristão precisa ter na sua vida se quiser ser salvo. Se não quiser, né, não tem como. Primeiro, 3 coisas: conversão, certeza e santificação. É o que nós vamos estudar. Conversão, certeza e santificação. Paulo tinha a sua conversão certa quando encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Ele tinha certeza de quem ele tinha crido e ele vivia uma vida separada, uma vida santificada, separada para Cristo. Então nós vamos ver sobre conversão, certeza e santificação. Precisamos ter conversão, o ato de se converter, o ato, né, de mudar de vida. Certeza é ter convicção. Eu tenho que ter certeza de que eu sou salvo. Você tem que ter certeza de que você é salvo. Pastor, mas não tem como ter certeza de que é salvo. Não tem como ter certeza de que a salvação está garantida. E terceiro, nós temos que viver uma vida de santificação, ou seja, uma vida completamente separada para Deus. Uma vida completamente separada para Deus. A introdução que nós vamos estar nesta noite falando sobre esse assunto, a introdução: seria possível se converter, ter a certeza e santificar? É possível converter, ter certeza e santificar? É possível? Sim, é possível. Em busca da salvação, quem busca salvação, em busca da salvação, a conversão é o caminho. Ou seja, a conversão é mudança de direção, mudança de rumo. Eu friso aqui, quando você vai tirar a sua CNH, que o examinador está lá, que você vai fazer o teste já para ser aprovado ou reprovado, eles usam o termo, eles não mandam assim, vira à direita, eles usam, converte à direita, converte à esquerda. Faça uma conversão à direita, faça uma conversão à esquerda. Ou seja, se você lá vai linha reta e ele manda você fazer uma conversão à direita, ele está mandando você mudar de rumo, de direção. Então a conversão é o ato de mudar de rumo, mudar de direção, mudar de vida. É a palavra conversão. Então a conversão é a busca da salvação. A conversão é o caminho. A certeza é uma confiança. A certeza é uma confiança. Se eu não tenho certeza da minha salvação, é porque eu não tenho confiança. É porque eu não confio. Pastor, mas eu sou cheio de falha, eu sou cheio de defeito. E quem aqui é perfeito? Todos nós buscamos o quê? A perfeição. Nós buscamos o quê? O aperfeiçoamento. Tentamos nos aperfeiçoar dia após dia. Não é que já somos perfeitos, mas nós buscamos a perfeição. E um dia você melhora, no outro dia você dá um deslize, no outro dia você melhora, de repente do nada você desliza e Deus vai, né, dando graça para você superar e ter certeza, ou seja, ter confiança. Então, a certeza é uma confiança. A santificação é uma condição. É uma condição. Para ser salvo precisa ser santo. É o que nós vamos estudar. Para ser salvo precisa ser santo. Não basta ser crente.
Não basta ser evangélico, não basta ser gospel, não basta ser pastor, não basta ser um ministro, é preciso ser santo. Então a santificação é o quê? É uma condição que eu tenho que ter. Porque o que Deus fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, é uma condição. Hebreus, capítulo 12, 14. O que o escritor aos Hebreus fala? Uma condição. Seguir a paz com todos. E o quê? E a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então é uma condição para ser salvo. Não tem como ser salvo se não for santo. Ah, mas eu sou crente. Não tem problema, pode ser crente. Mas se não for santo, se não for santo quer dizer separado. Você não tem um convívio com o mundo. A igreja, a palavra igreja quer dizer eclésia. Quer dizer tirados para fora. Tirado para fora. Nós fomos tirados da onde? Do mundo, para cá. Fomos tirados do mundo, para fora do mundo, para os braços de Cristo. Então agora nós nos tornamos santo. Você já reparou assim, quando, eu não sei, os irmãos aqui, se alguém teve essa dificuldade, às vezes você viveu lá no mundo, viveu uma vida depravada no mundo, de pecado, de vício e tanta coisa mais. Aí quando você converteu, os seus amigos de trabalho, os seus parentes, aí chega para você e diz, ali depois que fez tanta bagunça, que fez tanta coisa, agora quer dar uma de santo. Não é que nós queremos dar uma de santo, na verdade nós somos santo pecador. Amém? Somos santos pecador. Separados. Veja, essas três palavras têm uma relação crescente na vida cristã, demonstrando o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, esta palavra, essas três palavras, qual as três? Vamos ver se os irmãos estão guardando. Qual as três? Primeira? Esqueceu? Acabei de falar. Conversão, certeza e santificação. Essas três palavras têm uma relação crescente na vida do crente, né? Demonstrando o propósito de Deus para as nossas vidas. Primeiramente, a conversão, que é uma mudança de vida. Depois, a certeza, livrando-nos de toda a culpa do pecado. E então, busca constante pela santificação, consagrando as nossas vidas ao Senhor. Que coisa, né? É tremendo, né? Primeiramente, você tem que converter. Você tem que mudar de vida. Depois, você vai ter que ter certeza que você foi liberto do pecado, que você foi perdoado. Depois que você tiver certeza que você foi perdoado do seu pecado, que você está vivendo para Deus, você vai viver uma vida santa para Deus. Mas primeiro você tem que ter certeza que foi perdoado. É uma coisa ligando a outra. Porque tem gente que é assim, ele aceitou Jesus, foi perdoado, aí de repente vem uma luta, ele começa a voltar a mente lá atrás. O inimigo começa a pôr na mente dele, você pecou, você fez isso lá atrás, você fez aquilo. E a Bíblia nos diz que em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E Deus pegou os nossos pecados e lançou na onde? No esquecimento. Deus não lembra, meus queridos, dos pecados que você cometeu no tempo de ignorância. É muito claro isso aqui. É os pecados, Deus não lembra dos pecados que você cometeu no tempo da ignorância. Ele não lembra. Agora deixa eu te perguntar, você lembra? Sempre está maquinando na mente, né? Sempre está maquinando. Sempre que a gente vai dar um testemunho, a gente lembra lá atrás o que a gente era. E Paulo fala, esquecendo-me do quê? Das coisas que ficou para trás.
E tem gente que gosta de jogar em rosto a sua fraqueza. Tem gente que gosta de jogar em rosto o seu fracasso, o seu passado. Mas Deus já apagou o nosso passado. E agora nós somos convertidos, nós temos certeza que Deus apagou. E agora vivemos uma vida santa para Deus. Veja bem, primeiro ponto que nós vamos estudar é sobre a conversão. Filipenses 3:12. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha o que Paulo fala. Não que eu já haja alcançado, não que eu já alcancei, não que eu já tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, que eu já estou perfeito, que eu já cheguei a um estado de perfeição. Mas só que tem uma coisa: mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Quando foi conquistado por Cristo Jesus, ou seja, quando se deu a conversão de Paulo, Paulo foi conquistado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, ele teve a sua conversão. Quando Paulo converteu, aonde que Paulo estava indo? Aonde que Paulo estava indo? Paulo estava indo para Damasco fazer o quê? Prender os crentes, prender os irmãozinhos, arrastar eles na rua. Mas lá no caminho de Damasco, Paulo encontra com o Senhor Jesus. Ele encontrou com o próprio Cristo, meu querido. A Bíblia diz que quando ele caiu, ele ouviu uma voz que dizia, ele viu um clarão e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele perguntou: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, Paulo estava perseguindo Jesus? Paulo estava perseguindo quem? A igreja. E a igreja, ela é o que de Cristo? A noiva. E o noivo não aceita que abuse da noiva. Paulo naquela hora, ele converteu, ele ficou cego 3 dias e se converteu. A ponto de Deus falar para Ananias, fala assim, vai lá, Saulo, porque ele é para mim um vaso escolhido. Duro será para ele recalcitrar os grilhões. Ou seja, o que ele fez com o meu povo, ele vai sofrer muito mais do que ele fez. E sofreu, os irmãos sabem disso, que Paulo morreu de quê? Qual foi a morte de Paulo? Quando ele foi para Roma, foi levado preso. Ele apelou para César, a ponto, quando ele chegou lá, ele morreu de quê? Morte natural? Câncer? Ele foi decapitado. Decapitado. Então, Paulo se converteu, teve uma mudança. Primeiramente, vamos entender um pouco sobre conversão. O que não é conversão? Primeiro nós vamos aprender o que não é conversão. O que não é? Não é uma emoção. Você já viu quantas pessoas que já aceitou Jesus no momento de emoção, eles fazem um apelo que faz até a pessoa chorar. Eu já vi gente fazer um apelo, contar umas histórias que até a gente chora, mas depois vai saber aquilo. Aí um fala, isso aconteceu comigo, isso aí é fato verídico. Aí depois você vai num lugar, o outro está contando a mesma coisa e fala que viu com ele também. Aí quem está falando a verdade? Aí começa a chorar, né? A pessoa começa a chorar. Então, veja bem, não é emoção. Conversão não é emoção. Ficar emocionado de momento. É naquele momento, nossa, que delícia que é ser crente, eu aceitei a Jesus, e depois você nunca mais vê a pessoa na igreja.
Você viu só aquele dia. Foi um momento de êxtase, foi um momento de emoção. Então, a conversão não é emoção, a conversão não é momentânea. Por que que não é momentânea? Porque a conversão se dá a cada dia meu. Cada dia eu tenho que estar convertido. Porque corremos o risco do quê? De desconverter? Tem como desconverter? Tem. Se a gente não tiver insistindo, não tiver insistente aos pés de Jesus, meus queridos, o nosso coração endurece, Ziel. O nosso coração endurece e nós largamos a Cristo. Nós abandonamos Cristo. O escritor aos Hebreus chega a dizer assim, ó, que o nosso coração não se endureça pelo engano do pecado, porque o pecado endurece o coração. A pessoa vai pecando, a ponto de endurecer o coração e ele não mais ouvir e não ter mais a sensibilidade de ouvir a voz de Deus para se arrepender. Não se arrepende mais. Não se arrepende. Cauteriza a mente fica cauterizada, apagada, não funciona. Então, não é momentânea. A conversão não é um ritual, um batismo. Eu converti, eu vou batizar. Ele aceitou Jesus, vai batizar, mas não converteu. O que tem de gente que batizou, Paulinho, mas nunca converteu. Nunca. Se eu te perguntar, Pedro batizou na época de João? Provavelmente que batizou. E eu te pergunto, Pedro era convertido nos dias de Jesus? Não. Pedro era convencido que era crente. O que tem de gente que é convencido que é crente, que é convencido, irmão, porque não vive de acordo com o que a palavra de Deus pede. Não vive de acordo com o que a mensagem de Deus pede. Então, o dia que Jesus falou assim, ó, Pedro, o dia que você converter, você vai e avisa para os teus irmãos. Você vai e avisa. Você fala, o dia que você converter. Mas Pedro não seguia Jesus, não era pescador, não estava. Era, mas Pedro não era convertido, irmão. Ele era que tipo explosivo assim, ó, de que ele era convencido de que era crente. Você já viu aquelas pessoas que é convencido que sabe tudo, mas no fim não sabe nada? Ou não? Ou não tem esse tipo de pessoa? Tem aquele tipo de pessoa que ele é convencido que sabe tudo e no fim das contas ele não sabe nada. Sabe nada. E acha que sabe. Ele está enganando a ele mesmo. Então Pedro, né? Ele não havia convertido. Então a conversão não é, eu batizei, agora sou crente, eu sou salvo. E outra coisa, irmãos, tem gente que acha que o batismo salva. O batismo é complemento da salvação, mas o batismo em si não salva. Nós temos que batizar, mas eu batizar e depois que eu batizar e dizer eu estou salvo, eu posso agora. Aí você entra no esquema do quê? Da predestinação. Uma vez salvo, salvo para sempre. E não é assim. Jesus diz, aquele que chegar até o fim, será salvo. E tem gente que acha, agora eu batizei, eu estou salvo. E Pedro chega a dizer assim, ó, não o batismo que vos salva, o batismo, né, o abandono da imundícia, não é que vos salva, é complementação da salvação. É igual às obras. Eu não vou fazer boas obras para ser salvo. Eu vou fazer boas obras porque eu já sou. Já sou o quê? Salvo. É complementação da salvação. Eu não vou fazer boas obras. Vamos ajudar, Molazinho, fazer boas obras para nós ser salvos, para nós ajudar as pessoas carentes desse estado. Eu vou fazer porque eu já sou salvo. Eu já tenho Cristo. Não somente no meu coração, mas fazendo morada em mim, fazendo morada na minha vida. Então, a conversão não é um ritual. A conversão não é uma adesão religiosa, ou seja, eu agora faço parte lá da igreja, fulano de tal, agora eu converti. Converteu, mas não mudou de vida. As pessoas convertem hoje e ficam do jeito que está, isso não é conversão não, isso é engano.
As pessoas convertem e continuam bebendo, continuam prostituindo, não adianta. Que conversão, que mudança de vida. Quando nós convertemos, aí nós estamos prontos para descer as águas, porque quando nós convertemos, quando converte-se de verdade, morre, porque o batismo quer dizer o quê? O batismo quer dizer um sepultamento. Você vai sepultar, e você só sepulta o quê? Quem morreu, ou não? É quem morreu. Então eu tenho que estar morto para o mundo, morto para o pecado e vivo para Cristo. É o que eu preciso. Agora hoje, você topa com gente, você vê artista, agora eu sou crente, agora eu converti, mas eu continuo o meu serviço, porque é o meu serviço, é a minha profissão, e eu não posso abandonar, porque é o meu ganha-pão. Se expõe o corpo à nudez, se tira foto nua, eu não posso abandonar, é o meu ganha-pão. Mas eu sou crente, mostrando o corpo para todo mundo vendo, filho vendo, parente vendo, misericórdia, irmãos. Que conversão é essa? Que mudança que foi essa? Tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Por que o mundo hoje olha? Se o mundo olha para quem me conheceu lá atrás, olha para mim, converteu, porque eu conheci ele lá atrás. Peça ruim. Quantos de nós lá atrás eram só um Deus nos acuda? Aí todo mundo olha, e você converteu mesmo, hein? Você mudou mesmo, hein, rapaz? Né? Por quê? Porque lá atrás era ruim, era sujo. Então, conversão não é uma adesão, você se aderir a uma religião. Eu converti para a religião tal. Não é uma performance. A conversão não pode se limitar a um sentimento, um momento ou situação, uma cerimônia, ou pertencer a uma religião ou uma igreja. Nem mesmo uma forma de se apresentar com trejeitos de crente. A conversão vai além disso. Tem gente que eu converti, muda a roupa, muda tudo o comportamento de vestir, mas não muda por dentro, não muda a língua. E a conversão, ela mexe com a nossa cabeça, mexe com a nossa língua, com a nossa mão e com o nosso pé. Ela ela converte tudo. Ou não? Mas agora eu sou crente, eu agora estou andando igual crente. Mas você está vivendo igual crente? Lá dentro, porque ser crente exterior é fácil. Quero ver ser crente interno. Porque interno, quem só vê é Deus, externo todos nós vê. De terninho, hein? Pastor, irmão, hein? Glória a Deus, pastor, glória. Irmã, que chique, hein, irmã? Que benção, que chique. Mas lá dentro, será que lá dentro está convertido? Converteu por fora, mas lá dentro está mudado? Jesus falou dos fariseus, os fariseus eram bonitos. Por onde? Por fora. Jesus falou assim, os fariseus aí, isso é igual sepulcro. O quê? Caiado. Sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Entra lá dentro do cemitério agora, vai lá agora. Ou amanhã, de dia, porque agora está escuro. Vai lá amanhã e olha, nossa, que túmulo chique, que porcelanato. Colocou uns pios, hein? Que chique. Abre aí para me ver.
Por quê? Bonito por fora, mas por dentro está podre. Assim é quem diz que converteu e não converteu. Quem não converteu e batizou, irmãos, presta atenção nisso aqui, hein? Quem não converteu, mas batizou, quem não mudou de vida e batizou, não foi um batismo, foi um banho de água fria. Porque tem gente, Ziel, que é assim, ó. A hora que eu batizar, eu vou sair de lá uma pessoa nova, né? Lá da água, né? Você vai sair do mesmo jeito. Você não vai esperar batizar para você mudar. Você tem que batizar porque você já mudou. Tem gente que acha que é a água que vai mudar ele. Aí a hora que eu sair de lá, eu vou sair diferente. Vai mesmo, tá calor, você vai sair fresco. Mas não vai sair crente. Não adianta. Não adianta. É igual o irmão falou, aqueles que falam demais na igreja, que faz fofoca do nome dos outros, aquele lá, na hora de batizar, pôs a língua para fora e a língua não entrou na água, não batizou. Fez assim, ó. A língua não converteu. Misericórdia. Mas eu acho que no meio do povo de Deus não tem esse perigo, não tem? Tem. Tem sim. Não podia ter, mas tem. Tem gente que se pegar uma trena, vai acabar a trena e não vai dar o fim da língua. É igual a irmã. Conta um renomado pastor que estava pregando numa igreja e Deus mostrou algo para ele da irmã. E ele diz: irmã, depois do culto eu quero falar com a irmã, que eu tenho uma mensagem de Deus para entregar para a irmã. Não, pastor, se é de Deus, pode entregar aí, na frente da igreja. O senhor não é homem de Deus, o senhor pode entregar. Não, irmã, eu quero entregar em particular. Não, o senhor é homem de Deus, se foi Deus, pode falar. Bom, então tá bem, a irmã quer que fala? Eu vou dizer então. Irmã, desceu um anjo aqui. Eu vi quando desceu perto da irmã e mediu a língua da irmã. E foi esticando a trena. E Deus manda te dizer que se a irmã não parar de falar, de ser linguaruda, a irmã vai descer à sepultura. Que é isso, pastor? Eu falei que não queria falar, mas a irmã desafiou a Deus e a mim, está aí. Então, irmãos, tem gente que converteu, tem gente que não converte o bolso, ou não? Tem ou não tem? Eu vou dar dinheiro para a igreja. Eu batizei, mas não vou dar dinheiro para a igreja, não. Para encher barriga do pastor. Barrigudo. Aqui, ó. E aí? Então, irmãos, esta é a situação. Nós precisamos entender o que não é conversão. O que não é ser convertido. Agora nós vamos ver o que é conversão. O que é conversão? Conversão. A experiência da conversão promove uma intensa mudança de vida. Veja aí, a experiência da conversão, ela promove uma intensa mudança de vida. Por que promove? Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 27, 28, 29, 30, Paulo vai dizer: aquele que
furtava, não furta mais, você converteu. Paulo chega a dizer assim, ó, tirai dentre vós toda gritaria. O crente não grita mais, só grita aleluia. Ele não grita mais com o patrão, não grita agora mais, porque agora ele nasceu de novo. Quando o velho Adão começa a querer florescer, nós temos que pedir, me dá graça a Deus que o velho Adão está querendo florescer, está querendo reabilitar, tem misericórdia, porque nós já sabemos que o velho Adão é terrível. Está dentro de nós, irmão. Tem duas naturezas dentro de nós, divina e da carne. Nós temos Cristo, o Espírito Santo na nossa vida, mas nós temos também a herança adâmica. Não, pastor, o Adão está morto. Mas ele pode ressuscitar. Então, a experiência da conversão promove uma intensa mudança de vida. Segundo a palavra de Deus, transformando nossas vidas. A conversão transforma as nossas vidas de maneira que opera transformação de hábitos. Nós tínhamos vários hábitos antes de converter que nós não tem mais. Amém? Sim ou não? Você tinha hábito de beber bebida, álcool. Hoje você não bebe mais, você converteu. Mas não é pecado não, pastor, tem tanta gente aí moiando a palavra. Eu não sei. Eu só sei que quando eu fui converter, era pecado. E Deus me libertou. Agora Deus não vai me libertar de uma coisa e depois me enfiar aquilo de novo. Depois de alguns anos Deus vai dizer assim, eu libertei você aquele dia, mas se você quiser tomar um goró, pode. Se quiser molhar a palavra, pode. O Sansão, você sabe que quando ele pecou, tem gente que pensa que o pecado do Sansão começou com Dalila. Não foi com Dalila não. O pecado de Sansão começou quando ele desceu lá para os filisteus. Ele matou um leão, jogou o leão na onde? Numa vinha. Vinha é o quê? Uva. Fala do quê? Ele não podia nem entrar naquela vinha. Ele entrou lá, naquela vinha, para ver o que com o leão. Cadê o leão? Aí chegou lá, o leão tinha mel por dentro. Comeu mel que o leão forneceu e ele não podia. Então, meus queridos, existem alguns hábitos na nossa vida que nós fomos libertos. Você já viu? Só para nós aqui. Só para nós. Quantos hábitos que nós fomos libertos no passado e hoje nós pegou de volta? É duro ouvir isso aqui. Mas quantas coisas que nós abandonamos porque era pecado e hoje abraçou de novo que não é pecado mais? Porque fulano faz, não acontece nada. O outro faz também, não acontece nada. Então vamos todo mundo fazer. Dali a pouco está todo mundo no buraco. E Jesus falou assim, pode um cego guiar outro cego? Então, nós mudamos. A conversão, ela transforma a nossa vida e transforma também hábitos na nossa vida. Quantos tinham o hábito de mentir? Quantos? Não, pode levantar a mão, não é pecado não. Isso aí já foi. Quantos tinham o hábito de mentir? Ninguém, todo mundo falava a verdade, nem de brincadeira. Nem mentirinha assim, o boi da cara preta vai te pegar, menino. Nós não tínhamos o hábito de mentir? Matava a aula da escola, ia para o campo jogar bola. Chegava em casa. O que a professora não falava? Não, fui na aula sim, mãe, fui na aula. Aí ela ia olhar o caderno. Não tinha exercício. Onde você estava? Estava no campo.
Hábito de mentir. Eu vou falar um hábito aqui, mas é pecado, hein? Quantos tinham o hábito de comer demais? Pastor, eu tenho isso até hoje. É pecado, pastor? É pecado, irmãos? Tem um pecado na Bíblia chamado glutonaria. Comida com excesso. Eu vou aproveitar, principalmente quando a gente está num rodízio. A hora que você para de comer, os garçons. Parou. Parou. Dá até graças a Deus. Esse quase é renovado. Oh, meu Deus. Por quê? É um hábito. Comer demais era hábito nosso. Agora somos libertos. Outra coisa, a transformação, ela vem também no caráter também. Não que Deus vai mudar o nosso caráter, mas se você tem um caráter bom, quando você converte, o que acontece com ele? Ele melhora. Você melhora o seu caráter. Não é que Deus... Porque, irmãos, se tem uma coisa que Deus... que tem que partir de nós, é o quê? Caráter. Ou não? Ou Deus vai mudar? Ou Deus vai transformar? Eu vou transformar seu caráter, você vai ver. Não. É nós que temos que procurar a graça de Deus, e através da graça de Deus, que nós abrimos o nosso coração, o nosso caráter é moldado. Porque se Deus transformasse, seria fácil. Deus transforma o caráter dela, transforma o caráter, mas não é assim. Outra coisa, a conversão, ela transforma o nosso comportamento, ou não? Transforma o nosso comportamento, o jeito de comportar. O nosso comportamento é transformado. Você não se comporta mais como... Quando a gente ia em festa, que a gente está lá no mundo, a gente ia em festa, aí chegava na festa, medo de não sobrar as coisas para comer, sentava nos primeiras mesas, os primeiros assentos. Vamos sentar aqui. Ai, meu Deus, que frescura, que fiasco. Isso aí aconteceu, eu não vou falar com quem. Eu fui num casamento e falaram assim, vamos sentar aqui. Falei, gente, vamos sentar lá atrás. Não, vamos sentar aqui. Sentaram. 15 minutos depois deu uma panca d'água e a chuva molhou tudo só onde que ela estava. Então tem gente que é assim, eles querem chegar num lugar, tem que ser comportamento mudado, irmão. Agora você é cristão agora, não vai, já senta lá na frente não, aonde é lugar de honra não, espera te chamar. É muito mais bonito esperar chamar do que mandar você sair. Então a gente tem que mudar o comportamento. Pensa bem, eu vou chegar numa igreja para pregar, eu sou o pregador da noite. Você pensa que eu tenho coragem de, se eles não me pegar lá na porta e levar lá no púlpito lá, eu não subo. De jeito nenhum. Pensa bem, aí o pastor, vamos apresentar, onde que está o pastor Elias, que estaria conosco pregando nessa noite? Eu estou aqui. Você já está aqui? Você já está aqui? Quer dizer, quem te chamou? Tem que esperar, então é melhor esperar. Ô meu nobre companheiro, seu lugar é aqui, Não é muito mais bonito do que, você já está aqui, que cara que a gente fica. Então tem que esperar. E por último, a conversão transforma também o nosso, vai moldando também o nosso temperamento. Vai mudando. Você viu o que aconteceu com Pedro? Ele tinha um temperamento. Qual era o temperamento? Está preso. Cortou a orelha do soldado. Arrancou da espada. Era um temperamento. Depois lá em Atos 2,
37, 38, 39, você vai ver Pedro colocando-se de pé e dizendo: varões, irmão. Aí já era outro homem. Imagina se ele não tivesse convertido. A hora que eles falassem: ó, esse povo está tudo bêbado, está cheio de pinga, de cachaça, 9 horas da manhã. O Pedro fala: vocês vão ver o que você está falando, miserável. Você está falando do povo que recebeu o Espírito Santo. Agora vocês vão entrar na peixeira. Não, comportamento, temperamento dele já era outro. Por quê? Existe um fruto do Espírito chamado o quê? Temperança. Domínio próprio, que nos dá essa graça para nos temperar e nos dar domínio próprio. Pena que a hora passou, irmão, mas tem tanta coisa gostosa aqui, dá vontade de comer tudo de uma vez, mas não pode também, tem que ser regrado. No próximo capítulo você vai estar vendo a sequência. Que Deus abençoe. O conjunto vai adorar o Senhor, nós vamos ser